Bom, vamos lá. Eu tô com um medo absurdo do áudio acabar pegando demais, eu tomar alguma restrição, sei lá, vai que, não sei, né, tem um... Enfim, medo. Mas vou deixar passando aí, enquanto eles vão conversar um pouquinho, não sobre o anime em si, mas enfim, só pra ter um... Enfim, até pra mudar o ambiente, enfim, vamos lá. Vamos... Nossa, vai ser difícil focar, mas tudo bem. Vamos tentar falar um pouquinho de novo, né, sobre RPG, não tem como mudar sobre esse assunto, mas deixar um pouquinho de lado a parte mais séria de novo, tentar, né, fazer essa alternância. Pode gritar! Enfim, então vamos lá. É... Nossa senhora. Ok, eu vou ter que falar sobre isso que é mais fácil de eu focar. Então vamos lá, vamos tentar começar por aqui. Vou voltar um pouquinhmo a falar sobre Hajime no Ippo. É importante o cinema e essas obras cinematográficas pro RPG como um todo, principalmente no do Omniverso, porque sem você ter esse tipo de conhecimento, que é a principal arma da Toriketora, você não vai conseguir lutar contra. Até porque todo o pré-requisito foi criado em cima disso. Enfim, essa foi a forma mais realista que eu consegui chegar para criar uma mecânica que não seja muito presa e que, sabe, mantém o realismo e ao mesmo tempo você tem o seu próprio mérito, não tem que ficar rolando dados, seja muito na sorte. Enfim, vamos lá. Como você, mestre, dentro do multiverso, vai vir, vai jogar e você vai estar conseguindo lidar contra a Toriketora. Você tem que entender não só os métodos dela, como você tem que ter os seus próprios. No Omniverso você é capaz de criar e lutar do seu jeito, da sua própria maneira. E, enfim, é legal que você se baseie em quem está tendo mais resultado por enquanto, que é a Torquetora. Então vamos lá. Eu utilizo muitos conceitos, por exemplo, imperialistas e capitalistas e tal, para que o meu governo ele não tenha só uma, enfim, porque não dá certo, né? Não, mas enfim, esse não é o meu foco. O meu foco é conseguir ter um método de ataque para eu lidar com os meus oponentes. E nada melhor do que do que um país, do que a estratégia de um país fascista e filho da puta. Então é o que eu faço. Então muitas das técnicas e das metáforas das magias dos meus personagens, por exemplo, elas são baseadas nesse tipo de sistema de governo em que eu roubo muito dos recursos deles e uso do egoísmo mesmo e de uma doutrina falsa de meritocracia para arrebentar com a minha galera que é contra mim. Por exemplo, outro exemplo eu falo, o Pedro, que é o dono da Capadócia, ele por enquanto está se dando um pouco mal, mas enfim, ele pode muito bem focar em algo menos político, em algo mais militar, porque é nessa área que ele tem mais conhecimento, ele quer trabalhar com esse tipo de coisa, enfim. Ou então o caso do Guilherme ou da Bola, que é de uma outra jogadora, em que ela usa de novo seus conhecimentos, que são muito mais baseados em arte, também um lado do entretenimento, só que diferente do meu, não tão político, é algo um pouco mais imaterial, algo mais difícil de você lidar ali, mas que dá pra ela um poder um poder diferente do poder de fogo que eu e a Capadócia temos. Então ela utiliza muito desse tipo de coisa que é mais indireta para lidar contra a gente. Eu também posso continuar dando exemplos, como por exemplo, é, de novo, exemplo. Tem dois jogadores que, se eles seguissem o jeito que eles jogam com seus próprios caos na hora de criar os seus multiversos, eles também estariam bem. Um deles um
cara que, enfim, vai ser conhecido como Maekar. Se ele seguisse mais a si mesmo e colocasse coisas mais investigativas, por exemplo, então, por exemplo, ele cria algo mais noir, ele cria algo mais Call of Cthulhu, assim, da vida, algo mais investigativo, algo como as séries de Sherlock e tal. De repente, ele seguindo essa linha com o multiverso dele, ele poderia lutar contra a gente muito melhor. Ele estaria dentro da sua área, ou então... Nossa, meu... Oi, pô, porra. É o Gritas. Ele... Tem um outro que ele pode... Que, assim como a Capadócia, ele gosta muito mais desse lado agressivo, mas ele usa algo mais... meio Marvel, assim. Ele gosta de usar mais a necromancia ao lado dele. Então é esse lado da agressividade mais mágica e roubada e de coisas gigantescas, assim. Ele também é meio imperialista, igual ele, gosta de fuder os outros e é nóis. E por fim temos outro cara que ele é mais pro Pokémon. E é uma estratégia que ele poderia usar, mas ele não usou porque é troll. Então assim, ele gosta desse tipo de coisa, de mais da porrada e tal, mas algo mais virado para essas batalhas mais individuais. Então se, por exemplo, ele forçasse de forma inteligente a fazer a gente lutar contra ele só nessas lógicas de Pokémon, e a gente tem que seguir nos ginásios, esse tipo de coisa, e ele cria toda uma lore em cima ali desse conceito, ele poderia estar muito melhor, ele poderia estar muito mais relevante dentro do contexto, mas ele ficou por muito tempo só querendo ficar na dele, sabe? Uma pessoa só ele queria fazer a diferença do universo, ele achou que ele era Jesus Cristo, ele se ferrou. Enfim, sigam esses exemplos, criem seus caos, mas já tendo em mente para ir criando desenvolvimento e pré-requisitos para ter os seus multiversos, porque sem multiverso você não vai conseguir lidar com todo o conflito do omniverso. Tendo isso em mente, venha, crie a tua parada e nos derrote usando os seus conhecimentos, usando o que você tem de melhor e que você é mais maestro pra lutar e, enfim, nos combater dentro do Omniverso, dentro deste RPG diferente. Enfim, esse foi o vídeo. Meio confuso, meio perdido. Fiquei o Whip fica gritando, eu fico perdido. Mas acontece. E é isso. Não trolem. Joguem bem, por favor, senão eu fico